Tem um prazer muito grande na derrota do Flamengo. Podem continuar torcendo contra. Eu acho que a derrota do Flamengo tem mais prazer do que até o próprio ato sexual, sabe? Eu até gosto. Torçam contra. Vem cá, você tá saindo do Vasco, cara? O que houve? Eu saí lá da Vasco TV. Na verdade, saíram. Me saíram. Se eu tiver errado, me corrija. Você é vascaíno? Sou vascaíno, não conheço ninguém. Nunca escondi de ninguém, porque eu sempre falei, né? O time do coração, todo jogador tem um time do coração, né? A gente não pode ser hipócrita e falar que o time que a gente joga é o time do nosso coração, porque seria hipocrisia da nossa parte. Então, eu sou vascaíno, todo mundo sabe, nunca escondi de ninguém. Então, mas aí você tem um contrato com o Galo até 2025, vai honrar as cores, mas é um sonho jogar no clube do coração? Cara, eu espero prolongar meu contrato com o Galo há bastante tempo, né? Espero que a gente possa prolongar esse contrato. Eu sou muito feliz, aqui eu já me identifiquei com a torcida, com o clube também, né? Com os companheiros, com todo mundo. Espero prolongar esse contrato, mas com certeza todo jogador que tem o seu time de coração, se um dia poder jogar lá, né? Isso tá na mão de Deus, Deus é que poderia ser desse meu caminho aí, dessa minha trajetória, mas que eu espero ficar bastante tempo aqui no Galo, eu espero. E a torcida assim que tá sempre com o time, dependendo da situação do time, tá sempre apoiando o time, na chuva, no sol, bom, ruim, em São Januário, Mesquita, Olaria, ou Bariri, ou Arapiraca. Eu tô falando assim, não tô desprezando esse lugar, eu tô falando Maracanã porque é o templo do futebol e esses outros estádios que são estádios menores. É o Vasco. E o Vasco é um time que tem uma torcida que, porra, cara, não desiste. Tá sempre empurrando o time pra cima, pra baixo, dependendo do lugar. E o Vasco é um time que eu tenho muita gratidão. Eu entrei lá com 19 anos. Joguei a primeira vez, depois saí para jogar em outros clubes, voltei, terminei lá, oficialmente, vamos dizer assim. O meu último jogo foi pelo Vasco, da minha carreira em geral, fiz 1000 gols lá. O meu último jogo mesmo, oficial, acabou sendo com o América, a camisa do América, quando o América estava na segunda divisão em 2009, 2010. Eu não sou jornalista, mas o que eu venho trazer aqui é uma informação. Que há clubes que não estão ainda nesse nível de amadurecimento. O Pedrinho frequentemente vai até as coletivas e diz que o Vasco vive um imbróglio judicial com a 777, que o Vasco já poderia estar inviabilizado financeiramente, que o centro de treinamentos é extremamente obsoleto. Mas eles vão virar exceção. Se ao invés de dizer o tempo inteiro que o Vasco não tem dinheiro para fazer grandes contratações, o presidente dissesse que mesmo não tendo um dos maiores orçamentos, o Vasco vai montar um time para ser campeão da Copa Sul-Americana. A honradez da palavra, a segurança no negócio. As palavras das pessoas valem. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos. Sejam bem-vindos aqui no nosso canal Vascaíno desde sempre. Nesse início, né? Praticamente, vamos colocar aí, início de manhã de sábado, de madruga sábado aí, né? Agora vamos fazer aqui hoje o nosso Madruga Vasco, né? Antes a gente tinha 2 vídeos, era o Expresso News e o Madruga Vasco. Agora que a gente só tem um vídeo, dependendo do horário, é Expresso News. Se for aí ou na madrugada ou na manhã, é o Madruga Vasco. Então estamos aqui dando início a mais uma edição do nosso Madruga Vasco. Vamos falar de muita coisa importante, meus amigos, minhas amigas, vascaínos espalhados de norte a sul do nosso país. Sintam-se abraçados carinhosamente por mim, amigo de vocês, Álvaro Silva. Deixe seu comentário. É sempre bem-vindo a sua opinião. Quem faltar com respeito com palavras de baixo escalão, eu simplesmente vou excluir o comentário. Não é necessário proferir palavrão para dar sua opinião. Então dê sua opinião à vontade, sem palavrão. Valeu, rapaziada? Dito isso, para quem tá pensando assim, poxa, eu vi esse cara um tempo atrás, ele falava um monte de palavrão no vídeo, agora tá falando para não falar palavrão no comentário. É porque eu tô me regenerando, não falo mais palavrão, ainda mais em rede nacional aqui no YouTube, né? Então, vou pedir para vocês aí dar essa moral para nós, tá bom, meus amigos? Olha só, muita coisa importante que a gente vai falar. Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo, logo mais na noite desse sabadão, 9h45, com transmissão da Globo, Premiere, Sport TV para todo o país aí. A gente vai falar das prováveis escalações, quem joga, quem não joga, vamos repercutir essa situação. Vamos falar também do nosso time de basquetebol que venceu, ufa, ufa, hein? Até que enfim, o nosso R10 Skol Vasco da Gama saiu do jejum, voltou a vencer na competição do basquete nacional. Vamos falar bastante coisa do mercado da bola, inclusive ontem eu esqueci de falar do Cleiton Silva, a gente vai falar sobre ele. Vamos falar sobre o atacante
angolano, o Lloyd Augusto, sobre o goleiro Lete, que está acertando o contrato com o América Mineiro em definitivo, com o GB que está voltando para o Brasil, não deu negócio lá na Turquia. Vamos falar também sobre Benjamin Garré, pode ser que pinte, mas esse negócio do Vasco de pode ser que pinte, Bacalhau tá acertado. Agora eu só acredito quando o rapaz chegar aqui e assinar contrato, né? Porque a gente viu aí nas últimas semanas o que aconteceu com esse negócio de Bacalhau, tá acertado, né? Vamos falar também sobre Fabian Balbuena, pode pintar no Vasco no meio da temporada. Sobre o atacante Fabinho do América Mineiro. Sobre João Vitor indo para o Cruzeiro, parece que melou. Vamos falar também dessa situação, vamos falar sobre a Vasco SAF. A possível venda e a proposta, a tão aguardada proposta do grego milionário Evangelos Marinakis. A gente vai falar um pouco para vocês também sobre essa situação. E eu vou falar para vocês aqui, hein? Vou bater para você aí, você bate para sua patota aí, vai todo mundo jogando no zap aí. O comentarista Vaguinho da Vasco TV ficou dodói, hein? O amigão dele, o parça dele ali, o Flá Dias, né? Lá do... Alô, turma! O Flávio Dias ficou bobificado, ficou pasmado, senhoras e senhores, não acreditou na notícia de que o Vaguinho foi afastado da Vasco TV. E o Vaguinho ficou dodói, ficou chateado, não entendeu por quê. Ele só apoiou o Jorge Salgado. A gente vai repercutir também essa situação. Então vamos embora, que tá começando mais um Madruga Vasco aqui no canal Vascaíno desde sempre. Bom, é isso aí, meus guerreiros e guerreiras da nossa colina histórica, Cruz Maltinos. Nesse sabadão é assim, ó. No sábado eu vou ao Maracanã, vou torcer pro time que eu sou fã. Vou levar foguetes e bandeiras, não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão. Porque meu time bota pra ferver, e o nome deles são vocês, quem vão me ver. Vasco, meus amigos, é dia de clássico, né? Ó, Vasco, ó, o sentimento não para, pois todo vascaíno. É dia de Maracanã nessa noite de sábado, no horário nobre para todo o Brasil. 15 para as 10 da noite, Vasco da Gama e Flamengo. Flamengo e Vasco da Gama se enfrentam em rodada decisiva do Campeonato Carioca. Teremos 3 jogos no dia de hoje, desse sabadão, mais 3 jogos, fechando a rodada no domingo. Vasco dependendo somente de suas forças dentro das 4 linhas para buscar a sua classificação para o mata-mata aqui do futebol do Rio de Janeiro. Então, logo de cara, já adentrando no assunto do clássico dos milhões, o clássico das multidões, tem gente que afirma assim: o Grenal é o maior clássico do Brasil, de maior rivalidade. Aí tem gente que fala assim: o Palmeiras e Corinthians e Palmeiras é o clássico de mais rivalidade, é o maior clássico do Brasil. Aí tem gente que pega e fala assim: o Fla-Flu é o maior clássico do Brasil, mais rivalidade. Vamos lá então. Qual desses clássicos aí que eu falei, todos eles, é apelidado, é conhecido pelo know-how da galeria do futebol mundial como clássico dos milhões? Qual? Nenhum, né? O clássico dos milhões, meus amigos, é Vasco e Flamengo. É Vasco e Flamengo. Tá? O resto é fiasco, é fofoca, é qualquer coisa. Então, grandes rivalidades. O negócio esquenta de verdade no Sul, em São Paulo, em Minas, Cruzeiro e Galo. Lá no Nordeste, Ceará e Fortaleza, Bahia e Vitória. Tem rivalidade para tudo quanto é canto. Em Santa Catarina, Criciúma e Chapecoense. Tem muita rivalidade. Agora, Vasco e Flamengo
É o clássico que reúne as massas do nosso país. Simplesmente duas das maiores torcidas do futebol brasileiro, ao lado de Corinthians e Palmeiras. São esses quatro que tem mais torcida aqui no futebol brasileiro, depois ali chegando ali um São Paulo, depois vem ali mais ou menos ali um Grêmio, aí depois um Santos, e aí vai, né, sucessivamente as torcidas Brasil afora. Então é o maior clássico de maior rivalidade a história entre Vasco da Gama e Flamengo. Simplesmente esse clássico, gente, já colocou praticamente 200 mil pessoas no Maracanã, meus amigos. É isso aí, no Maracanã. Daí vem o samba enredo lá, porque eu não quero cadeira numerada, eu vou de arquibancada pra sentir mais emoção. Porque assim, é na arquibancada que a coisa que arrepia, você canta a bateria, sobe o bandeirão e vem a bandeira com a rapaziada ali com aqueles bambuzão ali, com a bandeira ali, as faixas, a bateria que não para, que é o coração de uma torcida. Aí as torcidas fazem aquele show nas arquibancadas. Pra mim, o maior clássico, não é porque eu sou Vasco não, o maior clássico do futebol brasileiro é Vasco e Flamengo. Aí depois ali, ó, na mesma prateleira, frente a frente ali, Corinthians e Palmeiras, Grêmio Internacional. Como assim, ó? Por que você tá falando isso? Gente, se a gente botar o Vasco para jogar lá em Manaus, vai botar 30, 40 mil torcedores dentro do estádio. Se o Vasco jogar em Belém do Pará, a mesma coisa. Se o Vasco jogar em Pernambuco, a mesma coisa. Se o Vasco jogar no Ceará, a mesma coisa. Se o Vasco jogar na Bahia, a mesma situação. Se o Vasco jogar em Roraima, idem. Se o Vasco jogar em Sergipe, idem. Em Brasília, Espírito Santo, São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, aonde o Vasco jogar, o Vasco vai encher estádio. E o Urubu também tem essa capacidade, embora seja uma torcida, digamos assim, mais modinha do que a nossa, eles também enchem. Jogaram esses dias lá no Parque do Sabiá, em Uberlândia, colocaram o seu torcedor lá, jogaram também lá no Mangueirão, na final da Recopa, fizeram a parte deles também. Então, por isso que, na minha opinião, Vasco e Flamengo é o maior clássico do Brasil, porque a gente tem torcida espalhada de norte a sul, do Iapoque ao Chuí. Já Corinthians e Palmeiras e Grêmio Internacional são clássicos mais polarizados. Tem torcedor desses times até fora do Brasil, claro, normal, fato, né? Mas assim, não é tipo, se você botar um Grêmio para jogar lá em Manaus, não vai encher um estádio. Pode até ser que encha, de repente, alguns jogadores estiverem jogando no Grêmio, tiver um time meio que ali, né, várias estrelas, a galera vai para ver os jogadores, mas no geral mesmo, né, o Inter também, né, as torcidas não tem tanta massa. O Corinthians é muito forte, é muito pesado em São Paulo. Qualquer lugar de São Paulo, até mesmo aqui no Rio de Janeiro, Minas Gerais, o Corinthians tem muita torcida. Mas tem algumas regiões que já não é tanta. A do Vasco já, né, consegue dar aquela equilibrada. Então por isso é o clássico dos milhões. Agora, dito tudo isso, né, nesse especial Vasco da Gama e Flamengo, eu quero falar com vocês aqui. Apenas 25 mil ingressos foram vendidos até a noite dessa sexta-feira, a hora que eu comecei a gravar esse vídeo para vocês aqui, quase 11 da noite. Tá? Muito pouco, eu fico chateado. O Maracanã aí pega mais de 70 mil pessoas se quiser, né? Comporta, né? Poxa, eu quando era criança, sério galera, eu adorava desenhar, sempre gostei de desenhar. Peço perdão que eu tô um pouco resfriado, que eu peguei uma chuva danada dessa sexta-feira, mas enfim, vamos lá. Eu gostava muito de desenhar, e eu gostava de desenhar o quê? O Maracanã. Eu desenhava o Maracanã, tanto colorido quanto em preto e branco. No colégio eu sempre gostava de fazer meus trabalhos ali em relação a isso. O Maracanã e dividido, Urubu e Vasco, a coisa mais linda, as festas das torcidas ali, eu sempre desenhava as faixas das organizadas na curva, a torcida, as bandeiras, os bandeirões, tudo, os jogadores em campo, as placas de publicidade, eu sempre gostei de fazer aquilo, né? Então eu fico chateado, porque eu sempre gostei de ver o Maracanã lotado. Né, a gente viu aí um Flamengo e Botafogo para 35 mil torcedores apenas, enquanto o Corinthians na Neoquímica Arena, com torcida única, jogando contra um Santos de Neymar, um jogo muito bonito de se ver, um jogo muito técnico, muito dinâmico lá e cá. Né, o Corinthians bateu o recorde, colocou quase, se eu não me engano, acho que foram quase 48 mil ou um pouquinho mais, salvo engano, lá na Neoquímica Arena. Então assim, eu fico chateado de ver o futebol carioca, né, nessa situação. Agora tem outras coisas também, né? O horário do jogo pode ter atrapalhado um pouco.
de repente o valor do ingresso. O momento das duas equipes não é aquele primor técnico, mas eu sou acostumado, eu sou de uma época que quando a gente falava de Vasco e Flamengo na véspera, já tinha lá 70, 80 mil ingressos garantidos, e aí chegava na hora do jogo, era mais 10, 15, 20 mil que se vendia ali no dia do jogo, sabe? Eu sou da época que todo Vasco e Flamengo era de 70 mil para cima no Maracanã, 70, 80, 90 mil ali, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, eu sou desse tempo, né? Então vamos lá, 25 mil apenas vendidos antecipados, claro, os pontos físicos de venda em São Januário então vão estar funcionando a todo vapor nesse sabadão, corre lá você para garantir o seu ingresso para esse clássico dos milhões, tá meus amigos? Só para reiterar, 9h45 da noite. Álvaro, e quem vai jogar? Rapaziada, no time do Urubu temos 2 desfalques, né? No caso, eles têm 2 desfalques, que é o Gerson e o Cleiton, né? Isso mesmo, o Gerson e o Cleiton, eles se envolveram naquela confusão, naquela briga generalizada, aquele papelão, aquela palhaçada, né? Na última quarta-feira, diante do Botafogo, e acabaram sendo expulsos corretamente. Era para o Arrascaeta, o De La Cruz também ter sido expulso, viu? Passaram o pano ali, mas enfim... A ver, deixa rolar, deixa estar, passar o pano ali bonito, né, ou não, para o senhor De La Cruz, mas nesse momento Gerson e Cleiton não jogam porque cumpre suspensão automática. E pelo lado do Vasco, Álvaro, quem não joga? O nosso lateral direito Paulo Henrique e o nosso meio-campista Jair. Esses aí não foram por cartão amarelo, tão quanto por expulsão, não vão jogar simplesmente pela parte física. Paulo Henrique e Jair sentiram ali uma questão muscular, até travei, até gaguejei, né? Sentiram uma questão muscular, por isso não vão a campo para esse jogo desse sabadão diante do Urubu. Então vamos lá para as escalações, prováveis escalações, é claro, né? Sempre tem aquele mistério, pode sempre haver uma surpresa de última hora ali em relação como é que fala? A própria escalação, né, os treinadores. Mas assim, vamos começar pelo mandante desse clássico. Eu não gosto de falar, eu gosto de falar sempre Vasco e Flamengo, né? Mas nesse caso, né, no caso de hoje é Flamengo e Vasco, porque hoje o mando de campo é deles, né? Vamos começar pelo mandante, o nosso maior rival, arquirrival histórico do Vasco da Gama, o Urubu da Gávea, né? Tem gente que fica chateado, mas faz parte do futebol. Aí vamos chamar o Vasco de um monte de coisa aí também e deixa rolar, né? Mas é o seguinte, né? É o famoso mulambo da Gávea, né? Pegou, gente, pegou, não tem jeito, pegou, é coisa do futebol, é o mulambo da Gávea, é o Urubu aí, né? Nas torcidas organizadas aí eles cantam, né? O pé nojento, né? É coisa de arquibancada, de torcida aí. Então o nosso rival, né? Então vamos lá começar pelo nosso arquirrival. O goleiro Rossi, o Wesley na lateral direita e o fanfarrão do Danilo, né? Parabéns, viu, Rede Globo? Parabéns, viu? Cravou negociação com o Vasco, que o cara nunca tava nem aí pro Vasco. Parabéns a Rede Globo, viu? Ó, fala de tudo e acerta-se quase nada. Então vamos lá, Rossi, Wesley e Danilo. Danilo jogando de zagueiro, tá, gente? E o outro zagueiro ali, o Léo Pereira. Na lateral, o Varela na esquerda e o meio-campo deles com Pulgar, Alan, Luiz Araújo ou Matheus Gonçalves, tá? E um ataque com Gonzalo Plata e Bruno Henrique e Michael, tá, gente? Não necessariamente nessa ordem, na verdade é Michael, Gonzalo Plata e Bruno Henrique. Essa é uma provável, possível escalação que deve vir a campo, comandado ali, né, no caso, pelo treinador Felipe Luiz, do nosso maior rival, arquirrival, o Flamengo. O nosso gigante da colina deve vir a campo com os desfalques que eu mencionei, com a equipe aí projetada pelo nosso treinador Fábio Carilli, ele que tem apenas aí um pouco mais de 2 meses de Vasco da Gama, né, gente? Né? Na verdade, um pouco mais de 1 mês, né? Até me equivoquei, né? Ele chegou ali, é isso mesmo, um pouco mais de 1 mês ali efetivamente trabalhando, né? Fábio Carilli, rapaziada, não, 2 meses, tu não tá certo, eu tô ficando maluco. 2 meses aí. É o seguinte, galera, Fábio Carilli deve montar o time da seguinte maneira: Léo Jardim, Puma Rodrigues, João Vitor e Lucas Freitas ou Maurício Lemos. Maurício Lemos deve ser relacionado.
mas a gente não sabe se ele vai ser titular, tá, meus amigos? Então uma zaga, então a princípio seria João Vitor e Lucas Freitas ou Maurício Lemos. Puma na direita e Piton na esquerda. Por isso um meio-campo mais recheado, porque o PH não vai jogar. Então o Puma tem uma deficiência defensiva. Então temos o desfalque também do zagueirão Lucas Oliveira. Eu não sei porque que eu não anotei, né? Falei aqui, falei e não falei, né? O Lucas Oliveira também não vai poder jogar. Sentiu também desconforto muscular. São 3 jogadores do Vasco que estão fora. 1000 perdões, eu sou um cabeça de bagre. PH, Jair, Lucas Oliveira, tá? Então, devido à saída do Lucas Oliveira, o Cari acho que tá montando um time ali mais equilibrado no meio, né? Para tentar segurar lá atrás quando o Vasco tiver sem a bola, né, meus amigos? Aí, olha só, é o seguinte, né? Um meio-campo com Hugo Moura, Matheus Carvalho, fazendo uma dupla de jogadores de marcação. E na parte ali da criatividade, com Tietê, Paulinho e Felipe Coutinho e o Verrete centralizado. A princípio, o Vasco pode jogar num 4-5-1, com uma linha de 4 atrás, 5 homens no meio campo, com 2 na marcação, e no caso, 2 ou 3 na marcação, e 2, talvez 3, dependendo do momento, na saída de bola, buscando ali as decisões, as tomadas no comando de ataque, e um ataque ali com o Verrete centralizado, e o Vasco buscando fazer aquela movimentação, sempre com 1 ou 2 jogadores pelo meio e jogadores pelos lados, pelos flancos do campo, né? Ora alternando com o Puma, ora alternando com o Piton, né? Sempre naquele diálogo ali entre os meio-campistas, Tietê, Coutinho e algum lateral para alcançar a área adversária. Ou aquilo que a gente já vê mesmo o Vasco fazendo, já o movimento de atuar num 4-2-3-1, né? Com 2 volantes, Hugo Moura e Matheus Carvalho, 3 homens ali, Tietê e Paulinho, né, como segundo volantes, o Coutinho como homem de criatividade, mas são segundos volantes que vão ao ataque, que pisam na área, e o Verrete ali, né, livre para jogar no ataque. Então essa é a provável, possível escalação do nosso Vasco para enfrentar o nosso maior rival nesse sábado pelo Clássico dos Milhões. Agora, antes de eu colocar para vocês aí o vídeo do Vaguinho, né, chorando nas pitangas aí, né, alô turma, né, lá pro Flá Dias, né, antes de eu colocar isso, eu vou falar um pouco com vocês aqui do basquetebol, e eu quero falar também do mercado da bola. Se tratando do basquetebol, nosso R10 Skol Vasco da Gama venceu, ufa, né, até que enfim, né, um jejum daqueles, né, tava quase desmaiando de tanto tempo de jejum. Vasco venceu o Pato Basquete em São Januário, tá isso mesmo, 98-86. O Vasco aí vencendo mais uma pelo Novo Basquete Brasil na temporada. Fica o registro para vocês. Agora, se tratando do mercado da bola, meus amigos, é o seguinte, hein? Deixa eu falar com vocês aqui, ó. Lloyd Augusto estaria próximo de acertar com o Vasco. O engraçado é que o Vasco está próximo de acertar com esse atacante já há mais de 2 meses e até agora nada, niente per noi, né? Essa é a grande realidade. O goleiro Lete, que estava emprestado desde agosto ou setembro, se eu não me engano, do ano passado ao América Mineiro, ele agora será jogador em definitivo do clube de Minas Gerais. O Vasco acertou aí a transferência do jogador, já saiu até mesmo o bid da CBF, o América Mineiro vai ficar com 70% dos direitos econômicos do goleiro Lete e o Vasco vai permanecer com 30% dos direitos econômicos do atleta, no caso de uma futura venda do jogador. Lembrando que ele está aí avaliado, né? Ele está avaliado em 40 milhões de reais aí, é o valor de mercado do goleiro Lete, tá, gente? Agora uma outra situação aqui é do menino GB. É aguardado no Rio de Janeiro, vai voltar para o Vasco. Não deu negócio, ele não permaneceu, não ficou ali na Turquia para jogar com a camisa do Fenerbahçe. E olha só, ele pode passar por procedimento cirúrgico, embora a lacração diga que não, porque fulano, ciclano falou que não, coisa e tal. Pode ser que ele passe por procedimento cirúrgico. Até porque depois que o Fenerbahçe fez isso na frente do mundo inteiro, todo mundo agora sabe, quando falarem do GB, mas não é aquele menino que está com o joelho que pode romper o ligamento a qualquer momento?
então é complicado, mas o menino é aguardado aqui no Rio de Janeiro. Marcelo Santana ainda está na Turquia, ele que teve uma passagem ali pela cidade de Lara, né, tá negociando a contratação de Benjamin Garré, né, junto ao Krylia Sovetov. Tá negociando a negociação do atacante Benjamin Garré, ele que fez base no Manchester City, passou pelo Talleres, tá jogando lá no Krylia Sovetov, não vem ali sendo tão aproveitado assim, não se adaptou e quer ver com bons olhos, né, a possibilidade de vir jogar no Vasco, mas não tem nada certo ainda. Tem gente que fala que tá nos últimos detalhes, não sei o que, é o que eu falo pra vocês, negócio de último detalhe. Tá acertado, só acredito quando o rapaz chegar aqui no avião, der a primeira entrevista no aeroporto, falando que vai jogar no Vasco e coisa e tal, aí ok, assinar o contrato. Do contrário, não dá para cravar nada, ainda mais tratando dessa atual gestão. Se tratando agora do zagueiro Fabian Balbuena, o Vasco não desistiu, ainda tenta uma possibilidade de acertar aí um pré-contrato com ele. Ele poderia pintar aqui no Vasco ali no finzinho de maio para o início de junho aqui no Brasil para jogar, ele que está jogando lá no Krasnodar da Rússia. Ele pode pintar aqui no Vasco então, né, caso não dê negócio para vir agora, né, o Vasco não vai gastar dinheiro nessa situação e o jogador, se realmente quiser vir jogar no Vasco, pode acontecer aí um pré-contrato. Vamos aguardar. Marcelo Santana, como estão dizendo na mídia, né, tá tentando essas contratações. A situação do atacante Fabinho do América Mineiro é aquilo que a gente já está sabendo, a mídia já vem trazendo também. O Vasco teria oferecido $1 milhão pelo jogador. É um destaque aí no futebol de Minas Gerais nesse início de temporada com a camisa do Coelho, mas é o seguinte, me chamou a atenção, o Vasco tá com interesse no atacante Fabinho e já tá aí liberando o goleiro Lete, né, pro time lá do Coelho, porque o Lete foi para jogar no Sub-20, mas já tá fazendo a transição para subir pro profissional e fazer parte do plantel principal do América, no América Mineiro, né? Então, não sei, será que tem alguma coisa a ver? Ou é só coincidência mesmo? Eu acredito que pode ter algo a ver em relação a Lete e o atacante Fabinho. Vamos acompanhar essa situação de perto. E o zagueiro João Vitor, o Cruzeiro teria achado um valor muito alto pela pedida do Vasco da Gama pelo defensor cruzmaltino João Vitor. Então, nesse momento, deve permanecer no Vasco, mas não é descartado, né? Pode pintar alguma coisa de última hora aí, pegando todo mundo de surpresa, obrigando inclusive o Vasco a ter que fazer um movimento muito rápido no mercado para trazer um zagueiro. Por isso, né, o nome de Júnior Alonso volta à pauta no Vasco. Ele não tinha saído, mas estava um pouco ali em stand-by. Mas volta a ganhar força novamente, uma vez que existe essa possibilidade, ainda que remota, de João Vitor deixar o nosso gigante da colina. Se tratando do atacante Cleiton Silva, que pertence ao Vasco, está jogando no Rio Ave de Portugal, clube que pertence ao Evangelos Marinax. O Rio Ave vai pagar algo em torno de 3 milhões de euros para o Vasco, e a gente tomou conhecimento de que o Benfica já quer o Cleiton Silva, o melhor atacante do mês lá na Liga Portuguesa, e o Benfica pode pagar até 6 milhões de euros para o Rio Ave. Então o Rio Ave aí fazendo dinheiro nas costas do Vasco. O Vasco é muito ruim para negociar, né? O Vasco chega em qualquer lugar para contratar qualquer jogador, é 30, 40, 50 milhões de reais. Aí qualquer jogador do Vasco que vai vender é 10, é 15, é 20. Eu fico só vendo essas coisas aí. Vamos acompanhar essa situação. Tá? Então esse é o parâmetro geral de mercado. Vou trazer os outros nomes ventilados, as fofoquinhas do dia a dia, não, que nem compensa. Isso aí são coisas mais concretas, tá, meus amigos? Agora, se tratando aqui da Vasco SAF, tá? Aí a lacração não para, não para. É coisa de maluco, é coisa de louco, né? Tem jornalista afirmando já aí de que o Marinax tem um projeto sensacional para o Vasco, que inclui a base, que inclui o engajamento da torcida, quer fazer a torcida do Vasco da Gama virar top 5 no mundo, na questão de plano de sócio-torcedores, montar um grande time, todo o aparato de estrutura. Mas peraí, precisa jornalista lacrador inventar que ouviu falar do Joãozinho lá da esquina da padaria lá de Portugal, que ouviu o cara comentar no vizinho dele lá, que falou pro amigo dele que o cara quer fazer isso? Isso não é uma questão óbvia, não é uma questão lógica. Todo mundo sabe o potencial do Vasco,
dá para jogar o sócio torcedor lá em cima, tem uma torcida engajada, tem uma base muito boa e falta um time e uma estrutura. Isso é uma questão lógica, então isso aí é lacração para trazer assunto, para dizer, olha, eu tenho a informação que ninguém tem. Isso é conversa afiada. O Marinacci está cumprindo todo o protocolo que foi ali em relação ali, o due diligence junto ao Vasco. Todo o protocolo ali, ó, de boquinha de siri, não só ele, mas os árabes e os americanos também. E tá cada um no seu quadradinho, elaborando a sua proposta. Na hora certa vai chegar, mas tem a questão da justiça que está correndo, tem o arbitral, tem a questão da EQEP, a 777, a justiça aqui no Rio de Janeiro, da 4ª Vara Comercial, o arbitral da Fundação Getúlio Vargas. Então uma coisa acaba dependendo da outra, tem toda uma questão jurídica, de jurisprudência e coisa e tal. Por isso que não é assim que nem a turma tá achando que é. A turma tá achando que é igual comprar melão na feira, né? Quanto que é? Quanto que é? 5? Não, eu dou 4. Não, eu quero 5. Não, eu dou 4,50. Tá bom, leva, é seu. Não é por aí, tem que esperar. Uma coisa depende da outra, né? Então, sempre trabalhando com a verdade aqui, rapaziada. Vamos ter que aguardar. Quando chegar a proposta do homem, escutem o que eu tô falando, hein? Quando chegar a proposta dele e dos outros investidores, e o que vai ter de informação desencontrada, vai ter jornalista falando assim, é 10 banana, aí vai ter jornalista falando assim, mentira, é 8 laranja, aí vai ter jornalista falando assim, vocês não sabem de nada, são 5 laranjas e 4 bananas. Escutem só o que eu tô falando, só aguardem, depois vocês me falam se eu tô certo ou se eu tô errado. Agora, meus amigos, se tratando aí do chororô do dia, né? O Vaguinho, comentarista da Vasco TV, rapaziada, ele ficou chateado, né? Ele levou pro coração porque ele foi afastado da Vasco TV simplesmente porque lá em 2020 ele apoiou, ele fez vídeos apoiando a candidatura do ex-presidente Jorge Salgado, diga-se de passagem, um parêntese aqui, o pior presidente da história do Vasco da Gama. Fato é que esse mesmo senhor ao qual eu mencionei, o senhor Jorge Salgado, né, foi convidado a prestar esclarecimentos numa sindicância interna pelo Conselho Deliberativo do Vasco da Gama, junto com o Alexandre Campeiro, com Osório, Duque Estrada e toda a patotinha, em relação ao que eles fizeram ou que não fizeram e vice-versa dentro do nosso clube. Então, o Vaguinho ficou dodói. Torcedor, eu vou colocar para vocês verem. Acompanhem o Flávio Dias falando. Flávio Dias assim, ó, bobificado, né? E o Vaguinho ali, coitadinho, eu fiquei com uma dó. Acompanhe que eu já volto. Vem cá, você tá saindo do Vasco, cara? O que houve? Eu saí lá da Vasco TV. Na verdade, saíram. Me saíram. Eu fui chamado, Flávio, para uma reunião. O Vinícius, que é o cara da comunicação, né? Sim. Junto com o Mário Vassalo, da Vasco TV, 2 amigos. Sim. O Vinícius eu conheci em 2011. Sim, por aí na passagem dele, das antigas. Gente muito boa. Gente muito boa. Pô, um cara excepcional. O Mário também. O Mário é um cara que... O Mário é a Vasco TV. O Mário é um craque. O Mário é um craque. Grande abraço ao Mário Vassalo. O Mário é o cara que faz aquilo ali funcionar. Sem dúvida. Pô, se ele não tá lá, não sei nem o que seria da Vasco TV. E me chamaram e me comunicaram que é o seguinte, que o Marcelo Tangerino, que, cara, não conheço, não sei qual o cargo dele no Vasco, não sei se ele é da Sempre Vasco. Ele é assessor da presidência. Isso. Não sei, não conheço, não lembro se eu fui apresentado, se eu encontrei com ele, não sei. E ele comunicou que conselheiros da Sempre Vasco queriam me afastar, pediram o meu afastamento, porque lá em 2020 eu gravei uns vídeos para a campanha do Salgado, do Jorge Salgado. Aí eu falei, cara, não é possível, isso tem 5 anos, juiz. E aí eu falei, pô, mas quem é o pai da criança? Que eu quero saber quem o cara. Aí usaram, mais uma vez, os nomes, conselheiros da Sempre Vasco. Falei, mas não tem o nome? Quem é 2? São 2, são 3, são 4, são 5, são 10, são 20. E isso me foi comunicado. E eu falei, tudo bem, eu posso tentar descobrir quem é, falar com a pessoa, mandar mensagem para algumas pessoas. Aí mandei mensagem pro Júlio Brandt, que acho que não tá nem mais no grupo, inclusive. Mandei pro Alain Belaciano, que tá lá, que acho que é vice... presidente da Assembleia Geral. Isso. Pro próprio irmão da Vanessa, que é o João Rich, da Vanessa Rich. Que é presidente hoje também do Conselho Deliberativo, Isso. né?
pro Renato Brito. Renato Brito, vice-presidente. Todos eles me falavam a mesma coisa, Vaguinho, não é algo que tem a ver com o nosso DNA, lamentamos profundamente, não aceito, vamos... Mas ninguém resolveu. E eu continuava perguntando, tá, quem é o cara? Não, são conselheiros da Sempre Vasco, a coisa foi andando, eu fui falando com várias pessoas e não consegui reverter isso. E aí fui afastado por causa disso, por questões políticas. Sendo que, o que eu deixei bem claro, e eu ia tentar falar para as pessoas, era um 2020, eu não fiz campanha para o Jorge Salgado, eu fui contratado como jornalista. Sim. Me ligaram, falaram, Vaguinho, preciso de você toparia fazer 2 lives, 3 podcasts e... Bom, é isso, né, rapaziada? Vocês viram, né? Vocês viram e ouviram, né? Eu acho interessante o Vaguinho falando assim, é porque eu gravei alguns vídeos pro Salgado, mas isso foi lá em 2020, tem 5 anos. Gente, tem 5 anos. Peraí. Quer dizer, então, que o que importa não é o que é ético, não é ético, certo ou errado. O que importa é que já passou 5 anos, deixa pra lá. Sempre diria o poeta, o peixe morre pela boca. Rapaziada, o peixe morre pela boca. Simplesmente, seu Vaguinho, aguenta, papai. Aguenta. Você não arrumou a boquinha na Vasco TV aí pra ser comentarista, gravar podcast, fazer isso, fazer aquilo, né? Pô, bacana, cada um com o seu cada um aí com o seu mérito, com a sua correria, com o seu esforço. Eu não tô aqui fazendo juízo de valor, Vaguinho, da sua profissão, da sua vida pessoal, tá, meu irmão? Até porque eu sei que você torce pro Vasco também, sei lá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. O que eu quero dizer aqui é o seguinte. O senhor apoiou o Jorge Salgado. O Salgado vendeu a SAF do Vasco para a 777. A 777 está quebrada no planeta inteiro. A 777 quase dobrou a dívida do Vasco. Quebrou a Vasco SAF. Deixou o Vasco endividado. Contratou e não pagou. Comprou e não pagou. O dinheiro entrou e sumiu. Evaporou. E o senhor ainda está protegendo o senhor Jorge Salgado e está sem entender. Queria nomes. Eu já tô surpreso que a chapa Sempre Vasco, que é a chapa do Pedrinho, que era a chapa lá atrás deles, dessa patotinha aí, já pediu aí pra você ser afastado da Vasco TV. Eu já tô surpreso. Mas enfim, antes tarde do que nunca também. Antes tarde do que nunca, né? Mas a gente começa a observar que os caras numa semana, na véspera de um Vasco e Flamengo, eles vêm jogar isso à tona, essa situação aí, para dividir o Vasco. Para dividir o Vasco em grupos políticos, em facções políticas do clube. E isso é errado. Errado não é o Vaguinho ser afastado da Vasco TV. Errado é os caras virem com esse mimimi numa véspera de clássico. Para dividir os bastidores do clube. Faltando 15 dias para fechar uma janela. Escutem o que eu estou falando. Daqui a pouco vão começar a inverter valores dentro do Vasco. Daqui a pouco o Jorge Salgado vai virar o coitadinho, vai virar o certo. Aí o certo vai virar o errado vai virar o certo, vai virar uma salada só. E no final das contas, quem paga essa fatura, essa conta altíssima, senhoras e senhores, somos eu e vocês, torcedores do Vasco. Então, seu Vaguinho, abraça esse pepino, meu compadre. Morre com essa roupa. Não mandei você apoiar os caras. Não mandei cada um. Política é isso aí. Política, tanto na política nacional quanto na política dentro do Vasco. Se você escolhe um grupo político, você está propenso ao seu grupo político se dar bem e você se dá bem. E você está propenso a se lascar junto e afundar junto com o navio. Quando os caras entraram e ficaram ali, você se deu bem. Os caras rodaram, você está rodando junto. É simples assim. Bem simples assim, Vaguinho. É muito simples. Fez parte da patotinha que acabou com o Vasco. Que deram um golpe no Levenciano. 2 vezes. Venderam o Vasco para 777, uma massa falida. Contrataram o KPMG para fazer o quê? Estão devendo lá pro CEO do Botafogo pela venda da SAF. Seu Vaguinho, você apoiou esse grupo que fez isso tudo aí, meu compadre.
endividou o clube. Se hoje o Vasco está descredibilizado no mercado, é por culpa do seu grupo político, seu Vaguinho, dessa patotinha que você apoiou. Não me interessa se faz 5 anos ou se faz 5 meses. O certo é o certo, o errado tem que ser cobrado. Ponto. Simples assim. Simples assim. Tenho nada contra a pessoa física do Vaguinho, pessoalmente, mas nessa situação ele estava e é adepto dessa turma, desse grupo político do Vasco, que foi simplesmente nada mais, nada menos o pior grupo político da história do clube. Da história do clube. Porque eles não contrataram o jogador com a desculpinha de austeridade, de reestruturação financeira para poder organizar a casa, que o clube estava quebrado, que a desculpa deles é que o Eurico Miranda tinha quebrado o clube. Aí com isso o Vasco amargou 3 vezes a Série B. 3 vezes a Série B. Com essa palhaçada toda aí. Torcedor. Torcedor. Caiu, foi rebaixado. Caiu, não subiu. Depois jogou de novo. Com essa patotinha aí. A gente não ganha nada. Os últimos 3 campeões de Libertadores é o Urubu, Fluminense e Botafogo. Vasco tá aí indo para 9 anos sem ganhar Campeonato Carioca. Já perdi as contas quanto tempo que a gente não ganhou o Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil tem 14 anos. Vai fazer 14 anos. E essa patotinha aí, seu Vaguinho, que fez isso. Pegou o Vasco quebrado, vieram com essa historinha aí de austeridade, não contrataram ninguém, contrataram um monte de pé de rato que ninguém nunca viu, e o Vasco se lascou na mão da mídia, na mão da Globo, né? Da Globo, da Rede Globo de televisão, na mão de todos os rivais, e nós aqui de chacota, seu Vaguinho. Aí agora, você faz de desentendido, não sabe o que está acontecendo? Ah, dá licença. Dá licença, pô. Não estamos falando com criança aqui, né? Todo mundo é adulto, né? Todo mundo é adulto. Né, meus amigos? Então, gente, dito tudo isso, né? É o seguinte, eu tô ficando por aqui. Olha só aí, a gente se vê no nosso próximo conteúdo. Um abraço, um casaca no coração de cada um e tamo junto. Porque enquanto houver um coração infantil, o meu, o seu, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e tamo junto. Vasco!